Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Hoje vamos juntos desvendar o que faz uma igreja ser real, daquelas que realmente tocam o coração e transformam vidas. Nosso guia nessa jornada é o livro Real Church. Does it exist? Can I find it? Do autor e psicólogo Larry Crabb. E já de cara o livro já nos provoca com uma pergunta intrigante, né? A qual igreja eu quero ir? Parece simples, né? Mas essa pergunta leva a uma reflexão profunda sobre o que buscamos em uma comunidade de fé. Antes de começarmos, um recadinho rápido. Curtam, sigam o canal, ativem as notificações. Compartilhem esse mergulho com seus amigos. Deixem também sugestões de livros nos comentários. A sua participação nos ajuda a crescer e a levar a palavra a cada vez mais pessoas. Agora vamos voltar ao livro. O que me chamou a atenção logo de início é que Larry Crabb faz parte da sua própria desilusão com a igreja. E a partir de sua experiência pessoal, ele nos convida a questionar o que realmente importa na nossa vida espiritual. Para desvendar essa obra complexa, chame um expert no assunto. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E já adianto, esse livro é daqueles que nos tiram da zona de conforto e nos desafiam a repensar nossa relação com a fé. Sem dúvida. E olha só que interessante. Logo no começo, Crabb conta como ele, um evangélico conservador, se sentiu tocado por um culto de Natal em uma igreja liberal. É mesmo? Isso me fez pensar, será que estamos presos demais a rótulos e deixando de lado a essência da fé? É uma pergunta importante. Essa história já quebra alguns paradigmas e nos mostra a beleza da fé em sua diversidade. E essa busca por autenticidade é o que move o livro. Crabb relata conversas com muitos cristãos que se sentem vazios, insatisfeitos com suas experiências na igreja, como se estivessem buscando algo mais profundo, algo que preenchesse um vazio na alma. É como se as igrejas, às vezes, oferecessem um cardápio limitado, enquanto as pessoas têm fome de um banquete espiritual, não é? Sim, exatamente. Crabb explora os motivos mais comuns que levam as pessoas à igreja, como a busca por significado, por comunidade, por um ambiente para criar os filhos na fé. Mas ele questiona se esses motivos são suficientes para uma vida cristã plena. É como se nos convidasse a ir além da superfície, a buscar uma fé que não se limita a rituais ou a um código moral, mas que transforma a vida de dentro para fora. Ele critica a ideia de que a fé serve apenas para alcançar uma vida mais fácil, sem problemas, com prosperidade garantida. É aquela história, né? Se você tiver fé, terá uma vida perfeita, sem crises e com muito dinheiro. Mas será que essa é a mensagem central do Evangelho? Uma boa pergunta. Crabb nos lembra que a fé cristã sempre esteve ligada à entrega, ao sacrifício, à disposição de enfrentar as dificuldades com coragem e esperança. E ele usa exemplos da história da igreja, como Perpétua e Policarpo, que se mantiveram firmes na fé mesmo diante da perseguição. Exemplos poderosos, com certeza. A mensagem de Crabb é clara. A fé autêntica não nos brinda dos sofrimentos, mas nos dá força para enfrentá-los com a certeza de que Deus está conosco em cada passo da jornada. E por falar em jornada, Crabb também explora o movimento da igreja missional, que enfatiza a ação compassiva e o engajamento no mundo. Ele reconhece a importância desse movimento, mas faz um alerta importante. Será que essa ênfase na ação externa não está ofuscando a necessidade da transformação interna, da busca pela santidade pessoal? É como se ele estivesse dizendo de que adianta fazermos um trabalho social incrível se nosso coração não estiver alinhado com a vontade de Deus. A verdadeira mudança começa dentro de nós, na nossa relação com Deus e com o próximo. É verdade. E aí que no conceito bem interessante, a luta entre o que Crabb chama de vícios concorrentes. Interessante. Ele compara essa luta à batalha constante entre nossa natureza egocêntrica, que busca satisfazer seus próprios desejos, e o anseio por uma conexão profunda com Deus, que nos leva a buscar algo maior que nós mesmos. É uma analogia interessante. É uma analogia poderosa para ilustrar a dualidade que vivemos como seres humanos. Estamos sempre oscilando entre o egoísmo e o altruísmo, entre a vontade de Deus e os nossos próprios desejos. E nesse cabo de guerra interior, Crabb nos leva a questionar: qual vício está dominando a minha vida? Estou buscando a Deus de todo o meu coração ou estou mais preocupado em satisfazer meus próprios desejos? Ele nos lembra que a igreja precisa ser um espaço que acolhe essa luta interior, que oferece apoio, orientação e responsabilidade, ajudando cada pessoa a fortalecer sua conexão com Deus e vencer as batalhas do dia a dia. E para trilhar esse caminho de transformação, Crabb apresenta 3 tipos de verdade que são essenciais para uma igreja real. Ele chama de verdade da ressurreição, verdade da história e verdade da sinalização. Mas calma, que vamos desvendar cada uma delas na próxima parte do nosso mergulho. Isso mesmo. Fiquem ligados, porque a conversa vai ficar ainda mais interessante. Vamos explorar como essas verdades podem nos guiar na busca por uma fé autêntica e transformadora. Isso aí, pessoal. Até a próxima. Retomando nossa conversa, vamos mergulhar nos 3 tipos de verdade que Crabb considera essenciais para uma igreja autêntica: a verdade da ressurreição, a verdade da história e a verdade da sinalização. Começando pela verdade da ressurreição, o que você acha que ele quis dizer com isso?
Para mim, a verdade da ressurreição fala sobre a esperança inabalável que a gente tem em Cristo, né? É a certeza de que mesmo em meio às dificuldades, à dor, à morte, existe uma promessa de vida nova, de transformação, de vitória. É como se a ressurreição de Jesus iluminasse o caminho, nos mostrando que o sofrimento não tem a última palavra. Exatamente. É como se a ressurreição fosse a lente através da qual a gente enxerga a vida. Mesmo quando tudo parece perdido, a verdade da ressurreição nos lembra que Deus está no controle e que alimento que pode transformar qualquer situação. E essa esperança nos impulsiona a seguir em frente, a não desanimar diante dos obstáculos. É verdade. E aí entra a verdade e a história, que para mim nos convida a entender a narrativa completa da Bíblia, a história de amor de Deus com a humanidade. É como se a gente pudesse acompanhar cada capítulo dessa história, desde a criação até a redenção, e perceber como Deus sempre esteve presente, agindo em favor do seu povo. E essa é a beleza da verdade da história. Ela nos coloca dentro da narrativa bíblica, nos mostrando que não somos personagens isolados, mas parte de algo muito maior. E essa perspectiva amplia a nossa visão, nos ajuda a entender o plano de Deus para a humanidade e o nosso papel nessa história. Legal. E a verdade da sinalização, como ela se encaixa nesse contexto? A verdade da sinalização nos ajuda a decifrar os sinais que Deus coloca em nosso caminho, as lições que podemos aprender com as escrituras para aplicar em nossas vidas. É como se a Bíblia fosse um mapa que nos guia, nos alertando sobre os perigos e nos mostrando a direção certa a seguir. É como se a gente pudesse usar a Bíblia como um GPS espiritual, né? Isso. Ela nos dá as coordenadas para navegarmos pelas estradas da vida, nos ajudando a tomar decisões sábias e a evitar caminhos perigosos. Exatamente. A verdade da sinalização nos ensina a discernir a vontade de Deus, a ouvir a sua voz e a seguir os seus mandamentos. E Crabb destaca que para uma igreja ser considerada real, ela precisa se alimentar dessas 3 verdades. A verdade da ressurreição, que nos dá esperança. A verdade da história, que nos conecta com o plano de Deus. E a verdade da sinalização, que nos guia em nossas decisões. E ele vai além, né? Ele apresenta 4 marcas que caracterizam uma igreja autêntica, daquelas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Ele chama de fome pela verdade, foco na formação, centralismo na comunidade e energia missionária. O que você acha mais interessante nessa lista? Olha, para mim, a fome pela verdade é o ponto de partida. Uma igreja real não se contenta com respostas superficiais ou com dogmas pré-estabelecidos. Ela busca a Deus com sinceridade. Questiona, pesquisa, aprofunda seus conhecimentos, sem medo de desafiar o status quo. É aquela história do SED com crianças. Não, a criança não tem medo de perguntar, de questionar, de querer entender o porquê das coisas. E essa curiosidade, essa sede por conhecimento, precisa estar presente em uma comunidade que busca a verdade. Com certeza. E essa fome pela verdade... Concordo plenamente. E essa transformação pessoal se reflete na maneira como a comunidade se relaciona, como ela acolhe as pessoas, como ela se torna um espaço de cura, de perdão e de apoio mútuo. Crabb usa o termo centralismo na comunidade para descrever esse ambiente de amor e cuidado, onde cada pessoa se sente valorizada e amada. É como se a igreja fosse uma grande família onde as pessoas podem ser elas mesmas, sem máscaras ou julgamentos, compartilhando suas alegrias, suas dores, suas lutas, sabendo que encontrarão apoio e compreensão. Exatamente. E essa comunidade, unida pelo amor de Deus e pela busca pela verdade, se torna uma força poderosa para transformar o mundo ao seu redor. É aí que entra a 4ª marca, a energia missionária. É como se a igreja fosse um farol que irradia a luz de Cristo para a sociedade, levando esperança, compaixão e justiça aos que mais precisam. Mas e aí, como evitar que essa energia missionária se perca no meio do caminho? Como a gente garante que a igreja não caia na armadilha da acomodação ou do desânimo? Pois é, manter essa chama acesa é um dos grandes desafios, né? É como se a gente tivesse uma maratona espiritual. E ao longo do percurso, diversos obstáculos podem nos desanimar, né? Crabb identifica 2 perigos que podem minar a energia da igreja. A síndrome de Elias, que representa o desânimo e a sensação de futilidade, e a síndrome de Jonas, que simboliza a acomodação e a fuga da responsabilidade. Interessante. Lembra que a gente falou sobre esses 2 personagens bíblicos na parte anterior? Sim. Elias, o grande profeta, se viu tomado por um profundo desespero, a ponto de pedir a Deus para tirar sua vida. E Jonas tentou fugir da missão que Deus lhe confiou, buscando refúgio em um navio rumo a Tarsis. Essas histórias, apesar de antigas, refletem dilemas que a gente ainda enfrenta hoje, né? Sem dúvida. A síndrome de Elias pode se manifestar na igreja quando os resultados demoram a aparecer. Quando a gente se sente cansado de lutar contra as mesmas batalhas, ou quando a indiferença das pessoas nos desanima. É como se a gente olhasse para a realidade ao redor e se perguntasse, será que vale a pena tanto esforço?
E aí, nesse momento de fragilidade, a síndrome de Jonas se torna uma tentação sedutora, né? Em vez de confrontar os desafios, a gente busca conforto e segurança, preferindo a tranquilidade da zona de conforto ao confronto com a realidade. E essa acomodação, aos poucos, vai minando a força da igreja, transformando-a em um espaço de apatia e conformismo. Realmente, e Crabb é bem claro ao afirmar que a igreja precisa estar atenta a esses perigos, pois eles podem se manifestar de forma sutil, disfarçados de cansaço, de falta de tempo, de outras prioridades, mas ele não nos deixa sem esperança. Ainda bem. Para combater a síndrome de Elias e a síndrome de Jonas, ele nos apresenta um antídoto poderoso, a síndrome de Jesus. Síndrome de Jesus. Nossa, que interessante. Me explica melhor como funciona esse antídoto. A síndrome de Jesus nos convida a olhar para a vida de Cristo e aprender com seu exemplo de amor, de serviço, de entrega e de compromisso com a missão. Jesus nunca se deixou abater pelo desânimo, pela frustração ou pela aparente falta de resultados. Ele se manteve firme em seu propósito. Mesmo diante da oposição, da rejeição e do sofrimento. Então, a síndrome de Jesus seria como um chamado para que a igreja siga os passos de Cristo, assumindo um compromisso radical com a transformação do mundo, sem se deixar contaminar pela apatia ou pelo desânimo. Exatamente. É como se a gente olhasse para Jesus e dissesse: se ele conseguiu enfrentar tantos desafios com amor e compaixão, nós também podemos. A síndrome de Jesus nos impulsiona a sair da zona de conforto, a nos engajar na missão de levar o evangelho a todos os cantos, a sermos agentes de mudança em nossa comunidade. E como que a gente coloca essa síndrome de Jesus em prática? Quais atitudes concretas podemos ter para que a igreja seja realmente um reflexo do amor de Cristo no mundo? Crabb nos dá algumas pistas importantes. Ele nos convida a ter uma vida de oração constante, a buscar intimidade com Deus, a mergulhar nas Escrituras em busca de sabedoria e direção. Ele também enfatiza a importância de construir relacionamentos autênticos dentro da comunidade, de sermos um apoio uns para os outros, de celebrarmos as vitórias juntos e de nos fortalecermos mutuamente nos momentos de dificuldade. Ou seja, não adianta a gente querer transformar o mundo lá fora. Se a gente não estiver cultivando uma vida de fé autêntica, de comunhão com Deus e com os irmãos, a transformação que a gente quer ver na sociedade precisa começar dentro de cada um de nós, né? Com certeza. E para finalizar nosso mergulho, acho que vale a pena destacar a mensagem central que Crabb nos deixa. A Igreja Real não é um prédio, um programa, uma instituição. É um organismo vivo, formado por pessoas que se comprometem a seguir os passos de Jesus, a buscar a verdade, a viver em comunidade e a levar o amor de Deus ao mundo. É isso aí. E que essa mensagem inspire a gente a buscar uma vida de fé mais autêntica, mais profunda, mais engajada na transformação do mundo. Para quem quiser se aprofundar nesse tema, fica a dica do livro Real Church, de Larry Crabb. E lembre-se de curtir, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar esse mergulho com seus amigos. Suas sugestões de livros para futuras explorações também são muito bem-vindas nos comentários. A sua participação nos ajuda a crescer e a levar a palavra a cada vez mais pessoas. Até a próxima e que a graça e a paz de Deus estejam com vocês.